Boa noite. Meu nome é Neuza de Oliveira, sou aqui da cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, e fui convidada pelo meu amigo Rudney, que me colocou em contato com a Maria, aí do Leal, para conversarmos. E ela me sugeriu que nós tivéssemos uma conversa hoje sobre Maria de Nazaré, o que me deixou muito feliz. É uma grande alegria estar com vocês hoje aqui. E eu quero que todos se sintam muito abraçados nesse espaço, apesar da distância física. Nós vamos começar com uma prece. E eu acho que vocês conhecem. Então eu canto aqui e vocês cantam aí, tá bom? Vamos lá. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Muito bom. Então, vamos lá. Já fizemos nossa prece, já nos apresentamos. Para quem chegou depois, eu sou Neuza de Oliveira, sou da cidade de Praia Grande, aqui do estado de São Paulo, e vim hoje conversar com vocês sobre Maria de Nazaré. E espero que, se a emoção me embargar, vocês me perdoem, porque é um pouquinho difícil a gente não se emocionar falando de Maria. Bom, hoje, véspera de Dia das Mães, né? Então nós vamos conversar sobre esse exemplo maior de mãe. Nós dedicamos as músicas e a história que a gente vai contar aqui a todas as mulheres que estão nos ouvindo. Porque o mundo é feito de mulheres e de filhos de mulheres. E aos companheiros que estão aqui conosco, não se sintam desmerecidos ou desprestigiados, porque vocês são parte integrante dessa grande família humana que aprende a amar a cada dia mais nos exemplos de Jesus e nos cuidados de Maria. Então vamos lá, vamos começar cantando uma música em homenagem à mulherada, né? Vamos lá. Nós vamos cantar uma música muito sensível de Milton Nascimento. Essa música chama-se Canção Amiga.
teus olhos, caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo os velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama o sorrir, do jeito mais natural. Dois caminhos se procuram, minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Na 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 eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Na 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 acordar os homens e adormecer as crianças. Vamos lá, a nossa amiga, nossa mãe, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é certamente uma das figuras mais importantes do cristianismo. Não somente por ser a mãe de Jesus, mas também pelo exemplo de amor, de fé e de sabedoria, mesmo durante o sofrimento do seu filho amado. Boa parte dos cristãos veem Maria como uma santa, outros apenas como a mulher que trouxe Jesus ao mundo. Em comum, todos têm um grande respeito por Maria de Nazaré, que é a tradução do nome hebraico Miriam. Maria quer dizer Miriam. Miriam quer dizer Senhora da Luz. Maria é um dos espíritos evoluídos que veio, junto com outros, preparar a chegada de Jesus. É um espírito tão puro que recebeu a missão nobre de trazer para nós o exemplo maior, o governador do nosso planeta, Jesus. Maria é exemplo de amor. Prova disso foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento de seu filho, em nome da salvação da humanidade. Há quem acredite que pedir a intercessão de Maria é o método mais eficaz de se chegar a Jesus, porque um filho não negaria o pedido de uma mãe. Agora a gente vai para a história bíblica, né? Na história bíblica, são poucas as informações que a gente tem da vida de Maria. E as que existem, elas se restringem aos poucos anos da infância do Cristo, nos evangelhos de Mateus e de Lucas.
Historiadores pesquisam os evangelhos apócrifos. Não sei se vocês já ouviram falar em evangelhos apócrifos. São os textos que não fazem parte da Bíblia. Eles não são aceitos pela igreja porque eles não estão nos evangelhos canônicos. Os evangelhos canônicos são aqueles que estão de acordo com as regras da Igreja Católica, né? Então, fora os canônicos, tem muitos outros que a igreja não aceita, são os apócrifos. Nós vamos encontrar, assim, no proto-evangelho de Tiago. Proto quer dizer uma versão anterior aos evangelhos que foram escritos a partir das passagens de Jesus. Então, são textos escritos que não estão relacionados com as passagens da vida de Jesus, mas estão relacionados com o contexto, né? Então, a vida de Maria, o que se conhece da vida de Maria de Nazaré, está num desses proto-evangelhos que é de Tiago, tá? Bom, esse texto, ele conta a história da vida da Maria, então a gente vai dar uma resumidinha. Segundo esse texto, a Maria era filha de um homem rico chamado Joaquim. Joaquim era um israelita muito bom, casado há muitos anos com Ana. O casal nunca conseguiu ter filhos, o que para a cultura judaica era um castigo de Deus. Um dia, o Joaquim, que era um homem muito bom, ele foi ao templo e naquela época eles ofereciam sacrifícios, né? Eram os costumes da época. Então ele foi oferecer sacrifícios em favor da sua família, em favor do povo. Ele era um homem muito caridoso, né? E ele foi barrado no templo, já que pelo fato de não ter descendentes, ele não poderia cumprir esse ritual. Joaquim ficou muito magoado com isso, né? Ele decidiu então jejuar no deserto durante 40 dias e 40 noites, pedindo providências divinas para ele. Pouco tempo depois, segundo o proto-evangelho de Tiago, um anjo apareceu a Ana e disse-lhe: conceberás e darás à luz, e de tua prole se falará em todo o mundo. Assim nasceu Maria, e Ana dedicou a menina a Deus. Quando Maria completou 3 anos de idade, ela entregou Maria ao templo de Jerusalém. Ao completar 12 anos, seus pais já haviam falecido porque eles eram velhos. Os sacerdotes então decidiram que Maria não poderia continuar no templo, já que logo ela iria menstruar, e isso, pelos costumes da época, profanaria o templo de Deus. Assim, resolveram buscar um guardião, né, para Maria, entre os viúvos da região. Foram todos os viúvos convocados, mas uma pomba pousou no cajado de José e eles acharam que isso era um sinal. Então, José foi aceito como o guardião de Maria. Segundo esse texto, José era um homem bem mais velho que Maria. Ele era viúvo e ele já tinha outros filhos. E o seu dever era proteger a jovem, que era considerada pelos representantes do judaísmo como uma enviada de Deus, devendo permanecer intocada. Uma das questões mais delicadas para os mais religiosos, é uma questão bem delicada, é com certeza a concepção virginal, né? Os evangelhos de Lucas e de Mateus contam que Maria manteve-se virgem e que a fecundação de Maria aconteceu de forma milagrosa, sem a participação de um pai natural. Segundo a doutrina espírita, não existem milagres. Todos os acontecimentos da vida fazem parte da lei natural, criada por Deus, na sua infinita perfeição. Então, não tem necessidade, né? Não há necessidade
de o Criador realizar milagres, como prova da sua grandiosidade. A grandiosidade do Criador não é feita de milagres, é feita de leis naturais. Se ainda existem fatos que a gente não compreende, é que ainda nós não temos condição, nos falta ainda os conhecimentos necessários para essa compreensão. Acredita-se que a Igreja tenha construído essa tese para diminuir a promiscuidade entre as pessoas. Naquela época, a prática sexual era permitida apenas para a procriação, a fim de não extinguir a raça humana, né? Quanto menos relações sexuais entre os casais, menor seriam seus pecados, né? Assim sendo, com o passar do tempo, decidiu-se que Jesus, fazendo parte da Trindade católica, isso na época dos papas, né? Não poderia ter nascido do pecado original, cometido por Adão e Eva. Isso é a tese da Igreja Católica. Nas epístolas de Paulo, que são os registros mais antigos contidos na Bíblia, não há menção sobre a virgindade de Maria. E o apóstolo se refere a ela somente como a mãe de Jesus. Os evangelhos bíblicos reforçam ainda que Maria e José tiveram mais 3 filhos, quando Mateus, em 13,55, ele afirma: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José Simão e Judas? A diferença básica em todas essas contradições é que o Espiritismo não vê o ato sexual como um pecado. O que torna o sexo imoral é como as pessoas se relacionam com ele. Nós não devemos viver para a prática sexual, mas o sexo é importante para a geração da vida, sendo um mecanismo natural do ser humano e criado por Deus, né? Seguindo nossas observações sobre Maria, né? Aqui a gente fez um adendo sobre essa questão polêmica, né? Mas vamos lá, vamos seguir a Maria. Seguindo as nossas observações, a gente vai verificar nos registros de Lucas a informação de que assim que Maria se viu grávida, ela teria viajado para uma pequena cidadezinha nas montanhas de Judá, a fim de visitar uma parenta, a Isabel. A Isabel que também se encontrava grávida, mas a Isabel já estava de 6 meses, a Maria estava começando a gravidez. E a Isabel estava grávida daquele que seria conhecido como João Batista, o precursor. Ao se encontrarem, Isabel foi envolvida por profunda emoção e sentiu seu filho estremecer no seu ventre. E ela disse profundamente inspirada, Isabel: bendito és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que crê, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Vamos cantar? De Tini Gladstone, Ave, celebrando esse momento. Deixa eu tomar um golinho d'água porque tá feio aqui. Tô falando grosso de gripe hoje. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva
trindade de Manange, boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria, boa nova. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor luz dará a luz, achaste a graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. É isso. Vamos lá. A história espírita, além do que se conhece nas antigas tradições religiosas, principalmente no Novo Testamento, encontramos na literatura espírita outros dados bibliográficos de Maria, que nos vieram por fontes mediúnicas comprovadamente sérias, revelando-nos que ela continua zelando pela humanidade, tanto encarnada como desencarnada. Essa humanidade, né? Tanto encarnada quanto desencarnada. Maria passa, assim como Jesus, o período do seu crescimento sem grandes notícias para nos dar, além daquelas da preocupação e do apoio ao crescimento do Mestre, que nasceu em uma estrebaria por força das circunstâncias. O nascimento de Jesus não se deu nessas condições por motivo de extrema pobreza dos seus pais, não. Apesar de José ser um carpinteiro pobre, ele tinha condições de pagar uma pousada. Porém, apesar de José e Maria procurarem uma hospedaria, não havia lugar vago, porque a cidade de Belém estava lotada devido ao recenseamento, e José e Maria tinham ido a Belém para o recenseamento, e aconteceu de Jesus resolver chegar, né? Pode-se alegar que essa coincidência levou o nascimento de Jesus nessa simples condição, mas coincidências não existem, né? E o nascimento do Mestre teve o significado de demonstrar o poder da simplicidade e da humildade.
Após o nascimento de Jesus, a família fixou residência em Nazaré, na Galiléia. Pouco tempo depois, porém, a família foge para o Egito para escapar da fúria de Herodes, que ordenou a morte de todas as crianças com até 2 anos de idade. Com a morte de Herodes, Jesus já contava com 4 aninhos. A família retorna para Nazaré, sempre atendendo aos alertas de segurança que sempre vieram do plano espiritual, né? Maria, exemplo de mãe para todas nós, foi a segurança do Mestre, enquanto este se desenvolvia fisicamente para o cumprimento da sua missão na Terra. Trouxe-o à vida, alimentou-o, cuidou de sua segurança, defendeu-o dos perigos do mundo, amou e respeitou aquele filho que sabia ser imensamente maior do que ela própria. E assim como devem ser todas as mães, aceitou a sua saída para o mundo, que era o seu destino e a sua missão. Junto da cruz, a dor e a agonia de Maria deixava em quem a visse uma dolorosa impressão. Os olhos fixos na cruz das maldades humanas, a ternura materna recordava o passado em amarguradas recordações. Ali estava em sofrimento o seu filho bem-amado. Através do véu das lágrimas, ela desfiou as lembranças de sua vida com Jesus, desde a sua concepção. O que fizera Jesus para merecer tanto sofrimento? Pensava Maria, sua mãe. Não era ela testemunha dos seus sentimentos? Desde pequeno, ela observava o carinho com que ele tratava todas as criaturas. Incontáveis vezes, Maria ia buscá-lo nas ruas, onde carinhosamente Jesus consolava os desamparados e os tristes. Miseráveis viajantes vinham até sua casa para louvar o seu filhinho, amado, que sabia como distribuir as bênçãos dos céus. Quantas vezes o seu coração se apertava com as virtudes daquela criança receando pelo seu futuro? Depois do ambiente doméstico, passava-lhe pelas lembranças a missão celeste. Eram paralíticos que voltavam a andar, cegos que ganhavam o dom da visão, criaturas famintas de luz e de amor, que saciavam a fome nas lições infinitas da infinita bondade de Jesus. Qual o destino ignorado que havia levado seu filho amado à cruz do suplício? Seu coração parecia se despedaçar em tempestade de lágrimas, mas na sua consciência repetia sua afirmação de sincera humildade: ó Senhor, seja a tua vontade. Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam angustiante transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos, de leve, sobre os ombros. Deparou-se com João, que lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, João abraça Maria, que tem seu coração materno triturado de dor. Maria deixa-se abraçar pelo discípulo querido, e ambos ao pé da cruz buscam a luz daqueles olhos misericordiosos no auge dos seus tormentos. Desculpa, viu, gente? Eu não consigo. Foi aí que a fronte de Jesus se moveu vagarosamente, revelando perceber a dor daquelas 2 almas sofridas. Meu filho, meu amado filho, exclama Maria, em aflição, diante da serenidade do olhar de Jesus. Com significativo movimento dos olhos, Jesus replica: Mãe,
eis aí o teu filho. E dirigindo-se para João, filho, eis aí tua mãe. Maria tornou ao seu pranto doloroso, mas João Evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, mostrava-lhe que o amor era o sublime coroamento da sua obra. Por muito tempo conservaram-se ali, até que o Mestre fosse arrancado da cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem de Jerusalém num dilúvio de sombras. O tempo passou-se. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betaneia, onde alguns parentes mais próximos a receberam com muito carinho. Os anos foram se passando, silenciosos e tristes, para saudades daquele coração materno. Sua vida era povoada de lembranças das mais queridas. Relembrava seu Jesus pequenino, como na noite de beleza luminosa em que o recebera nos braços maternos. Ouvia ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço improvisado. E aquele primeiro beijo, cheio de carinho e de luz. A esse tempo, João Evangelista guardava as palavras de Jesus na cruz e surgiu em Betaneia, oferecendo a Maria a sua proteção. Maria aceitou com muita alegria. João então lhe contou sobre a sua nova vida. Vivia em Éfeso, onde as ideias de Jesus encontravam aceitação nas almas sinceras e devotadas. Maria escutava suas histórias com reconhecimento e alegria. João propunha levá-la com ele. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia da sua alma generosa a ternura e o amor maternal, nos trabalhos do Evangelho. Demorou a vir, explicava João, porque não tinha uma choupana sequer onde se pudessem abrigar os dois. Porém, um dos convertidos ao amor de Jesus lhe doara uma casinha pobre, distante 3 léguas da cidade. A casa simples ficava numa elevação onde se avistava o mar. Naquele ambiente simples se reuniriam ambos com suas lembranças de Jesus. Fariam da casinha simples um refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor naquela comunidade. Maria aceitou alegremente a proposta de João, né? Em breve tempo estavam os dois instalados em frente ao oceano. Em todo o derredor haviam comunidades muito simples, com suas casinhas pequenas e pobres, e apenas depois de algumas poucas semanas, a casa de João transformou-se em ponto de encontro, onde as recordações do Mestre eram compartilhadas com pessoas humildes e sinceras. Decorridos alguns meses, grandes filas de necessitados acorriam àquela casinha simples e acolhedora. A notícia de que Maria, a mãe de Jesus, descansava entre eles, trouxe um clarão de esperança para todos os sofredores. Vamos cantar. A padroeira, Joana. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do
esteja onde estiver, abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Cantar é bom, né? Eu gosto. Vamos lá. A vida de Maria com João Evangelista. Enquanto João pregava na cidade as verdades evangélicas, Maria atendia na sua casinha aos que a procuravam com suas feridas e suas necessidades. Chamavam a sua casa de Casa da Santíssima. Quem naquela comunidade não lhe devia o carinho de uma palavra maternal nos momentos mais duros? Na sua humildade sincera, Maria se esquivava das homenagens afetuosas, mas aquela confiança filial com que lhe solicitavam a presença era para a sua alma um tesouro do coração. Diariamente, acorriam a ela os desamparados, suplicando sua assistência espiritual. Velhos trôpegos e desencanados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que pediam sua proteção, mães desesperadas que pediam a bênção do seu carinho. Com o decorrer do tempo, João, cada vez mais ocupado, Maria quase sempre estava sozinha. Quando os necessitados voltavam para os seus lares, mais confortados e felizes, ficava Maria, sozinha. O tempo se passava, os dias, as semanas, os anos, mas com as suas lembranças mais ternas, a velhice não trazia cansaço para Maria, nem amargura. Repentinamente, recebe Maria notícias das perseguições que se faziam a todos os discípulos fiéis de Jesus. Alguns cristãos, banidos ou fugidos de Roma, traziam as tristes informações. Em obediência aos decretos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam seus lares e os aprisionavam a ferros nas prisões. Em festas públicas, seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis, em horríveis espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como sempre, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias por amor ao seu filho. Enlevada em suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, disse o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção.
Maternalmente ela o convidou a entrar, sentindo que aquela voz lhe era muito reconfortante. O peregrino lhe falou do céu, das bem-aventuranças divinas que aguardam os devotados filhos de Deus, lhe mostrando que compreendia suas mais ternas saudades do coração. Maria, maravilhada, pensava: que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores mais secretas da alma? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa, né? No entanto, aquele viajante desconhecido lhe banhava com as mais santas consolações. Onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa? Que emoção era aquela que lhe fazia pulsar o coração? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que pudesse explicar a razão da sua emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos, generosas, e lhe falou com amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, Maria fitou aquelas mãos nobres e, tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, gritou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que lhe fizeram. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Ele, porém, levantando-a cercado de um halo de luz celestial, ajoelhou a seus pés, beijando-lhe suas mãos, e disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexplicável aventura. Queria falar da sua felicidade, queria agradecer a Deus, mas o corpo se paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves das saudações dos espíritos de luz, entoando 1000 vozes carinhosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 habitantes humildes desciam a Éfeso buscando João, para assistir os últimos instantes daquela Mãe Santíssima na terra. A alvorada já trazia sua luz quando Maria se elevou da terra. Não mais via Jesus, que certamente a esperava no seu reino de amor, mas extensa multidão de entidades espirituais a cercavam, cantando hinos de luz. Maria desejou rever todos os lugares onde viveu nesse nosso planeta, e bastou a sua vontade para que a conduzissem a todos os lugares das suas lembranças. Já a caravana espiritual se preparava para partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar aqueles que ficariam no vale das sombras à espera das claridades dos céus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso à multidão que a seguia de perto. Em poucos instantes, Maria divisava a cidade de Roma, soberba, cheia de monumentos que lhe provocavam assombro. As ruas cobertas de mármores, onde as liteiras passavam sem cessar, com seus passageiros cheios de joias e peles, e sustentadas por escravos miseráveis. Mais alguns momentos e o seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços, onde centenas de rostos amargurados retratavam as dores que estavam sentindo. A presença de Maria trouxe aos condenados um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um por um, orou com eles em suas preces,
cheias de sofrimento, mas de confiança. Maria aliviou-lhes os corações. E antes de partir, desejou deixar-lhes uma lembrança. Mas nada tinha para dar. Então pediu a Deus que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto muito magro e muito macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para os céus. A pobre prisioneira não saberia explicar o porquê da emotividade que sentiu. Contemplando o firmamento luminoso através das grades, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo amor a Jesus, em que traduzia toda a sua esperança. Daí a instantes, seu canto era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando a hora do testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre Maria de Nazaré. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha Mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a seguir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a
de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Nossa Senhora. Na espiritualidade, Maria é um espírito atuante, principalmente na condução dos sofredores. O livro Memórias de um Suicida descreve as atividades da Legião dos Servos de Maria. Esse grupo é um grupo de espíritos especializados no resgate de suicidas nas zonas inferiores. Após o socorro, eles são encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré. Essa instituição é dirigida pela Mãe de Jesus. Camilo Cândido Botelho, o autor espiritual desta obra, relata que a tarefa de cuidar de espíritos suicidas não poderia ser desempenhada por outro espírito a não ser Maria, porque ela é a referência de amor e de dedicação. Além disso, milhares de pessoas pelo mundo todo dedicam sua fé e devoção a Maria. Existem espíritos abnegados que trabalham em seu nome auxiliando aqueles que sofrem. Maria é um espírito de luz e trabalha ao lado de Jesus em benefício da humanidade. E como não se emocionar com a história dessa que é o nosso exemplo de comportamento e sentimento diante do mundo do qual fazemos parte, não é? A nossa própria condição de mulheres neste planeta de provas e expiações, independente de sermos mães físicas nesta encarnação ou não, faz com que nós sejamos geradoras de vida, todas nós, de vida, de amor, de abraços, de colos. Quantas vezes nós nos tornamos as leoas na defesa dos menos favorecidos? Quantas vezes as raízes da maternidade que habita em nós fez crescer árvores de sombras para os necessitados de paz e de descanso. E quanto mais empoderadas como mulheres, né? Mais esse sentimento de aconchego cobra o seu espaço dentro de nós. Porque sermos grandes exige de nós braços longos e fortes para acolher os menores. Isso é Maria, agindo na nossa vontade e na nossa emoção, mostrando que nós, mulheres, representadas por Maria, temos o poder de modificar o mundo, somente pelo amor que habita em nós. E agora eu vou cantar para todas vocês uma música de Caê Milfonte. De novo, né? Cantei no começo, vou cantar no fim. E depois nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu espero que vocês estejam felizes, como eu estou. Falar de Maria é preencher todos os espaços da nossa alma. Guerreiras, todas vocês.
Santas maternas, guerreiras fraternas, ensinam coragem na hora da dor, revelam que a garra que trazem na alma contém a doçura da flor. Sereia nos mares, rainhas nos lares, anônimas luzes brilham aos corações, curam as feridas com banhos de vida, sorriso na face, bondade nas mãos, ajudam, protegem quem se sente só, somente as mulheres amamentam amanhãs e se despem do fel do orgulho, plantando em seus filhos as sementes do amor. Ajudam, protegem quem se sente só, somente as mulheres amamentam amanhãs e se despem do fel do orgulho, plantando em seus filhos as sementes do amor. E assim, Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade da vida, por podermos estar aqui hoje, cheios de energia, cheios de saúde, e vamos juntar os nossos corações, todos os nossos corações, num feixe de pequenas luzes que somos, e vamos oferecer este feixe de luz à espiritualidade amiga, para que ela possa levar aonde se fizer mais necessário. Porque se nós pudermos aliviar a dor de apenas um irmão, nós já estamos felizes com o nosso feito. Nós te agradecemos, Mestre, por tudo que temos, por tudo que somos, e te pedimos, sê conosco, Jesus, sê conosco, Maria de Nazaré, nas horas, não só nas horas tristes, mas nas horas felizes principalmente, que possamos estar nos sentindo nos braços da luz, nos braços do amor. Que assim seja.
Que vocês tenham um ótimo Dia das Mães, né? E que vocês estejam todos nos braços de Jesus, com o exemplo de Maria de Nazaré. Um grande beijo. Adorei estar com vocês hoje aqui. Tchau!